Ceticismo, espiritualidade e educação. Olha o tema da nossa live de hoje. É gostar de meter a mão em cumbuca, né, gente? Ceticismo, espiritualidade e educação. O que é que isso tem que ver com educação? O que é que isso tem que ver com educação infantil? Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então vamos falar sobre essa muita coisa, né? Para quem não me conhece, eu sou Gi Carvalho, eu falo daqui do interior da Bahia, de um município chamado Tucano, aqui na ponta do sertão nordestino, de onde é que você assiste essa nossa live. E fala aí se você gosta desse tema, se você gosta de falar sobre espiritualidade, sobre religiosidade e sobre educação. E o que é que isso tem que ver? Vamos lá, né, gente? É meio complexo a gente falar sobre a questão das crenças, né? Sobre a questão da fé, sobre como cada um enxerga, né, as suas experiências de uma perspectiva espiritual. E sobre como as nossas filosofias de vida, inclusive as nossas crenças e a nossa espiritualidade, acaba adentrando a nossa sala de aula de uma forma ou de outra. E mais, como de forma impensada a gente costuma fazer análise acerca de como a gente trabalha com o ensino religioso, de como a gente trabalha a questão das crenças religiosas no espaço educacional. Isso é muito importante de se debater, isso é muito importante de se analisar quando a gente fala de uma questão do Estado laico, né? De uma educação pautada não na religião, digamos assim, chamada oficial de um povo, mas no entendimento de que você tem que respeitar todas as crenças e ser tolerante, né, com todas as religiões. Mas como é que a gente consegue ser tolerante quando a gente vive a nossa espiritualidade de um ponto de uma religiosidade cega, de um fanatismo religioso, por exemplo? Eu estava vendo uma frase ontem, se não me engano, do Ariano Suassuna, onde ele falava que a inteligência e o fanatismo, eles não habitam a mesma casa, eles não moram na mesma casa. É impossível você ser fanático e, ao mesmo tempo, você se considerar uma pessoa inteligente. Quando eu falo sobre espiritualidade, quando eu falo sobre religião, e quando eu trago o entendimento, né, da minha vivência espiritual e de como eu atuo dentro do meu espaço pedagógico, muitas pessoas não conseguem entender. Há sempre uma análise de que a gente não tem fé suficiente. Por quê? Porque não processa a vida do mesmo jeito que o outro processa, né? Não faz do jeito que o outro faz. Por exemplo, como você pode ser de determinada religião e trazer para o centro das discussões educativas a questão do respeito à religião do outro, né? Parece contraditório, há uma complexidade nisso, mas a gente tem que compreender que enquanto profissional, professor, dentro de uma sala de aula, a gente não imprime as nossas crenças, não apenas em questão de crença religiosa, mas nenhuma outra crença. O nosso papel de educador não é impor nada ao nosso aluno, absolutamente nada. O nosso papel não é entregar ao aluno, à criança, o conhecimento pronto e acabado. A nossa função maior seria estimular a busca pelo conhecimento e estimular esse aluno a construir o próprio conhecimento acerca do todo. Mas como é que a gente auxilia um aluno a construir conhecimento sobre a questão religiosa, sobre a questão espiritual, de crença e de fé, quando a gente entrega para o aluno apenas o nosso olhar, a nossa visão do que é crença, do que é fé, do que é espiritualidade? Obviamente, quando a gente fala de fé, obviamente quando a gente fala de fé, quando a gente fala de crença, a gente vem sempre com abordagem cristã, porque crescemos, querendo ou não, dentro de uma sociedade muito pautada na questão do olhar, que se chama cristão, mais para o olhar religioso do que para o olhar de fato para os ensinamentos de Cristo. Creio eu que Cristo é amor, né? Por aquilo que a gente consegue tirar de experiências citadas, né, pelos apóstolos e porque teve contato com Cristo, né, dentro da própria Bíblia. Mas vamos lá.
Sigamos. À medida que eu trago para a escola essa questão da fé, à medida que eu penso a fé como o quê? Dentro de uma perspectiva cristã. Como o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Né? A fé, ela não é, de certo modo, embora seja em alguns casos, algo que você possa racionalizar e dizer, não, eu creio nisso porque é assim. Eu creio porque foi posto dessa forma e eu sei que é verdade porque eu tenho fatos. Eu não tenho apenas a minha convicção, a minha certeza com base na minha experiência, muitas vezes com a experiência metafísica, que não é uma experiência palpável, que não é uma experiência assim, por assim dizer, que você possa dizer, eu posso tocar que é concreto. É apenas fé, é apenas a minha crença. Então, se você pede para Deus, se você pede para Jeová, se você pede para Jesus Cristo, para Maria, para lá, para sei lá, qual é a divindade, né? Para qualquer orixá, por exemplo, para quem você peça um milagre, se você alcançar a graça dentro da sua perspectiva de fé, aquilo foi alcançado por conta da divindade que você pediu. Então você vai ver pessoas dizendo, Deus, Jeová, né, me alcançou o milagre. Mas você também vai ver pessoas dizendo assim, Oxum, Oxalá e Iemanjá me alcançaram esse milagre. E você vai ouvir pessoas dizendo assim, Irmã Dulce, Santa Irmã Dulce me alcançou este milagre. E todo mundo está falando uma perspectiva de fé. E todo mundo tem um milagre para contar. Porque todo mundo tem a sua própria experiência. Estou tentando botar minha cachorrinha aqui para cima. Vem, meu amor, chega. Todo mundo tem a sua própria experiência. E de acordo com as suas experiências, com a sua perspectiva, aquilo é a verdade imutável. É. Aí a gente vem na questão própria do ceticismo, do não crer. Eu cheguei na igreja, na igreja cristã protestante aos 9 anos de idade. As experiências em família, as experiências religiosas dão conta muitas vezes de como a gente entende o mundo. E eu não nasci num lar religioso. Minha família não era religiosa, nem numa tendência protestante, nem numa tendência, né, católica. Minha mãe não tinha, por assim dizer, uma religião, uma fé, algo que ela nos ensinasse. Nunca tivemos isso em casa, né? Tinha ali um quadrinho na parede, que era meio com a representação da Santa Ceia, e tinha um quadro de Santa Luzia, né? Isso era o mais perto que eu cheguei da questão da religião até os 9 anos de idade. Tinha isso na parede, um quadro de Santa Luzia, um quadro de Santa Ceia. Mais nada, absolutamente nada. Então, quando tinha, por exemplo, festa de Cosme e Damião, da minha vizinha, eu estava lá dentro. Quando tinha da outra, acho que a primeira experiência que eu tive com a questão de religião de matriz africana foi basicamente um caruru, que a gente fala aqui na Bahia, não sei como é que chama em outros lugares, um caruru onde eu fui, que eu comi na bacia, que tem uma baciazinha que se coloca, né, as crianças para comer ali, acho que as crianças até 7 anos de idade, eu estava estourando 7 anos de idade, e me colocaram para comer nessa bacia. Eu estava com 4, 8, eu estava quase 8, estava com dificuldade de achar uma criança, me acharam, né? Então, a primeira experiência dessa questão da matriz africana, o mais perto que eu cheguei foi ali aos 7 anos de idade, né? Aos 8 anos, 7 anos, 8 anos, começa com essa questão da escola, porque eu cheguei na escola, foi basicamente a comunidade e a escola que apresenta pra gente certa religião. Me chegou um padre que era muito legal, muito bacana, brincava muito e tudo mais. E ele teve algumas vivências na escola, na hora do recreio, e chamava as crianças para ir à tarde para a escola. Então a escola trabalhava junto com a igreja para poder captar essas crianças para irem até, né, a essa determinada religião. Eu nunca vi escola captando criança para levar para terreiro, né? Mas eu sempre vi escola captando criança para levar para a igreja católica. Eu também nunca vi captando criança para poder levar para a igreja evangélica, né? Mas para a igreja católica, como era muito uma tendência da escola antigamente trabalhar dentro dessa perspectiva católica, apostólica e romana,
com a campanha da fraternidade e tudo mais, CNBB nas escolas, né? A religião era vista neste contexto, né? A gente traz a campanha da fraternidade, o que está acontecendo na conferência, acho que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não sei se me lembro bem, porque eu era, na época que a gente estudava muito ali na quinta série, eu tinha 11 anos de idade e tudo mais. Então a gente tinha essa religião dentro das escolas, dentro dessa perspectiva. Aí a gente vem posteriormente com a questão do Estado laico e de como é que a gente trabalha a questão da fé, a questão da crença dentro das escolas. E é aí que o caldo entorna. Aí é que a coisa fica séria. Porque eu e você, enquanto profissionais professores, a gente pode ser tanto cético e não acreditar em nada, quanto pode ser também uma pessoa de fé que vive a sua espiritualidade. Nos dois casos, a gente não pode influenciar na questão da crença pessoal da família. A gente não pode. O que a gente tem que fazer é acolher todas as crianças, entendendo primeiro que criança não tem religião. Até mesmo dentro de uma perspectiva de entendimento racional, quem tem religião é a família, não é a criança. Não é assim? Porque se a gente for pensar que a gente está falando de uma questão de escolha, né? Dentro dessa perspectiva cristã, enquanto eu não aceito Jesus, então eu não, de certo modo, não faço parte daquele espaço, né? De religiosidade, de fé. Eu tenho que aceitar. E para aceitar eu tenho que ter convicção plena, né? Com base na minha maioridade, de que eu realmente quero seguir essa ou aquela religião. Mas a gente trabalha com o quê? Com que as famílias em casa, né? Como as famílias em casa vivem a sua própria religiosidade. Então não dá para o professor trazer para o centro do trabalho pedagógico a religião dele. E não importa que religião seja essa. Não importa se você é espírita, se você é candomblessista, se você é católico, se você é evangélico, protestante, não importa se você é testemunha de Jeová, não importa qual é a tua crença. Não importa. Você não pode imprimir crença pessoal, religiosa, a aluno nenhum. Aí a gente vem com esse discurso, né, que é o discurso que a gente ouve, que a gente internaliza, que a gente considera importante e vem com as práticas pedagógicas na sala de aula, não é isso? Estamos agora no período da Páscoa, por exemplo, e não dá para simplesmente não falar de Páscoa. Porque Páscoa é uma data comemorativa muito forte no nosso país e as crianças estão imersas nessa cultura, só se fala disso. Só se fala disso. Então a gente precisa pegar essa realidade que está posta e trazer para a sala de aula para construir conhecimento. Dá para falar de Páscoa sem falar de ressurreição de Jesus Cristo? Dentro de uma perspectiva em que a gente realmente esteja trabalhando Páscoa no contexto histórico? Não. Não dá. Mas a gente não pode chegar numa sala de aula e usar, por exemplo, termos que são muito usuais na educação, que é: vamos ensinar a verdadeira Páscoa. A verdadeira, né? A verdadeira Páscoa para quem? Primeiro a gente coloca essa questão. A verdadeira Páscoa para quem? Porque quando a pessoa diz assim, vamos ensinar a verdadeira Páscoa, muitas vezes ela está pensando só na questão do coelhinho e da Páscoa comercial. Então ela diz assim, gente, Páscoa, quando a gente fala de Páscoa, a gente está falando de ressurreição de Cristo. Então, por que a gente vai falar de coelhinho? Por que a gente vai incentivar o consumo se a gente pode incentivar valores, né? De doação, de amor, de partilha e de tudo mais. Mas é preciso entender que, sendo a Páscoa uma festa cristã, e trabalhando a escola com a questão da contextualização histórica, eu preciso entender que existe a Páscoa judaica, que existe a Páscoa cristã, que existe a Páscoa comercial. E o meu ponto principal enquanto professor
não é trazer para a sala de aula algo que eu chamo de verdadeiro e falar para as crianças, isso aqui é a verdadeira Páscoa. Assim como no Natal, eu não posso chegar e dizer assim, isso aqui é o verdadeiro Natal. Né? O verdadeiro Natal, tem gente que dirá, o verdadeiro Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Dentro de uma perspectiva cristã. Vai dizer, aniversário de Jesus Cristo, tem a ver com Jesus Cristo. Mas é para poder negar uma questão também cristã, de outra vertente, que é São Nicolau. Né? Então, assim, tira o Papai Noel do centro, porque o Papai Noel no centro retrata um santo católico, cristão. Traz Jesus Cristo para o centro, porque assim a gente vai numa perspectiva mais cristã protestante. Percebe como não dá para o professor pegar data comemorativa religiosa e transformar no que ele chama de verdadeiro? Porque não existe essa noção do que é o verdadeiro. Dentro de um contexto histórico-cultural, a Páscoa comercial, voltada para coelhinho, para chocolate, para ovo de Páscoa, e toda a simbologia do ovo, do coelhinho, da fertilidade e tudo mais, de coisas que o valha, tudo isso está dentro de um contexto histórico real, verdadeiro, palpável, está aí para todo mundo ver. Está aí para todo mundo tocar, não é algo que eu possa dizer, isso daqui é inexistente. Isso daqui não é verdadeiro. É verdadeiro porque está posto. Está posto culturalmente e está posto historicamente. Né? Ainda que eu, dentro da perspectiva religiosa, não considere. Mas o que é que eu faço para trabalhar? O que é que eu faço para trabalhar Páscoa na minha sala de aula sem que eu envolva a minha crença pessoal nisso aqui? A gente vê, por exemplo, anteriormente à Páscoa, a gente tem, né, a quarta-feira de cinzas, né? É a quarta de cinzas? É dentro da perspectiva católica, acho que é. E aí tem os 3 dias chamados 3 dias maiores, né? E não se come carne, e se faz jejum. Numa vertente cristã, uma parcela cristã é favorável a não comer carne. Não se come carne, só se come peixe. A outra não. E é todo mundo cristão. E a Páscoa é uma festa cristã, né? Então eu preciso ter esses pequenos olhares. E a gente tem religiões, inclusive, em que a criança na escola não pode participar de qualquer comemoração de Páscoa. Por quê? Porque a religião dela não permite. E nós temos ainda a questão dos pais que são ateus e não querem que seja impressa pela escola um conceito evangelista de religião. Bom dia, Cícero, tudo bem? Mas, no campo prático, a gente sempre bate com a questão da religiosidade e da crença de cada professor, né? Que aí vai ter... O que foi, meu amor? Minha cachorrinha hoje está dando trabalho. Que aí vai ter, né? O professor que vai dizer, não, mas eu quero fazer uma encenação com as crianças, né? Uma encenação, né? Da Via Crucis, Jesus Cristo, a roupinha, tudo mais. Toda aquela encenação da cruz. E vai ficar lindo, maravilhoso, perfeito, espetacular. Ok. Eu tô trabalhando o que aí? Não, aí eu vou trabalhar uma dramatização, né, gente? Eu tô dramatizando a coisa. Vai dar briga aqui, minha cachorrinha, gente. Com a minha gatinha. Né? Eu só estou fazendo uma dramatização, estou trabalhando aí com artes, é muito importante, porque a gente está encenando um evento, né, de determinada religião e tudo mais. E aí a gente vai justificativa por conta da nossa fé. Mas se eu pego nessa mesma perspectiva de dramatização de determinado evento, então se pressupõe que se eu pegar um evento de uma história, de uma religião de matriz africana, e vestir as crianças como, né, orixás, tá tudo bem. Mas faz isso dentro de uma escola pra tu ver. Faz, eu só falo pra você, faz. Tanto é que a gente vê, tem os vídeos de Páscoa que aparecem na rede social, que aparecem nos grupos. Aí o que acontece? Parece um monte de vídeo de Páscoa, coisa mais linda, criança encenando, falando da verdadeira Páscoa, dentro dessa perspectiva que muita gente apoia do que é verdadeiro, porque eu acredito,
né? Agora tu pega as mesmas crianças e coloca essas crianças para cantar, por exemplo, um ponto. Bota a criança para cantar. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Um ponto de Exu, que você vai ver o que é que dá. Você vai ver a confusão que causa. As mesmas pessoas que partem da premissa de que a gente pode dramatizar um evento, né, de determinada religião, por ser uma religião cristã, são as mesmas pessoas que vão ser totalmente contra trabalhar, inclusive, religião de matriz africana. A gente tem, por exemplo, lei federal, que garante, né, a questão do trabalho com a cultura afro-brasileira nas escolas. Só que o professor vai trabalhar a questão das religiões de matriz africana e vai sinalizar que existe candomblé. Entende? Existe. Só de falar o nome candomblé na escola, às vezes até o professor já tem preconceito. É como se eles estivessem falando de demônios. E isso é intolerância religiosa. Um professor intolerante religioso é triste. Mas a gente tem um monte. Muitas vezes vai chegar em casa o conteúdo, né, do conhecimento geral sobre as religiões. Espiritismo, budismo, hinduísmo. Vai chegar, por exemplo, um monte de coisa. Sabe o que é que o pai mais vai se chatear? Se aparecer lá candomblé e umbanda. Enquanto a gente fala hinduísmo, é uma coisa longe. Você fala budismo, é uma coisa lá longe. Você fala espiritismo, aí já começam a tremer quando fala espiritismo. Meu Deus do céu, já começou a mexer ali. Falou candomblé e umbanda, pronto. Aí você já tem uma guerra dentro da escola. Aí a gente volta àquele ponto. Quem constrói o currículo? Porque em muitos lugares quem constrói é o pai e a mãe da criança. Não é a escola. Aí o professor de ensino religioso, muitas vezes, deixa de apresentar para os alunos, é apresentar. Quando a gente fala de ensino religioso, a gente não está falando de catequese nem de evangelização. Falamos de ensino religioso, estamos falando de quê? Do conhecimento sobre essa diversidade de crenças, sobre como cada um vive a sua fé, sobre como cada um professa a sua fé. E daí que muitos professores digam assim, a gente tem que fazer oração na escola. Por que a gente faz a oração? Porque Deus é um só. E aí vem esse olhar simplista para a questão. Deus não é um só. Deus é um só para mim, Deus é um só para você. Que trabalhamos, é um, né? Na Trindade, né? Que é muito confuso para muita gente. Deus é uno para mim, para você. A gente é cristão, dentro da perspectiva cristã, seja ela católica ou protestante, Deus é um. Então a gente diz assim, vamos fazer a oração do Pai Nosso porque Deus é um. A gente considera quais religiões quando a gente diz assim, vamos fazer uma oração do Pai Nosso na escola? A gente considera o cristão protestante e o cristão católico. Pronto, acabou. Você está considerando o ateu? Não. Você só diz para a criança, repita isso aqui. E aí eu quero entrar nessa perspectiva da espiritualidade, né? Basicamente, né? Falando primeiro desse contexto na educação, eu quero trazer a perspectiva da espiritualidade na prática que o professor religioso traz para dentro da escola. Tá certo? Mas antes eu vou ler o comentário aqui dos colegas, tá? Então meio assim dispersa, gente, porque minha cachorrinha tá aqui, tem uma gatinha bem aqui do lado. Nunca se sabe a guerra que vai dar. Cícero, verdade, Gi. Muitas vezes o preconceito parte também por parte do professor. Nós, professores, temos que ter a sensatez de pesquisar, dialogar, trocar experiências sobre as várias religiões, encontrar meios para que se possa trabalhar na sala de aula. Eu fico triste em ver muitas vezes a nossa classe desunida e mesquinha. É triste. Muita gente não quer nem entrar no debate, porque está acostumada a fazer assim. Se a gente sempre fez a Páscoa desse jeito, e a gente traz, se a gente sempre chega, porque tem professor que é assim, chega na festa junina, por exemplo, você fala de festa junina em contexto histórico. Então você vai trazer a questão do forró, você vai trazer a questão de onde vem da quadrilha, você vai trazer, né, essas influências da França.
a influência de Portugal nas nossas festas. Tem tudo isso para você trazer uma perspectiva histórica. E o professor que é católico ferrenho, que vai ali toda semana, não todos, obviamente, para a missa, ele aproveita para trazer o quê? São João, São Pedro e São José. Tá errado de fazer isso? Já que a gente tem toda essa comemoração em volta desses santos católicos, né? Não tá errado, depende da maneira como você vai fazer. Como é que você vai apresentar a vossa santidade aos seus alunos? Você vai apresentar como, olha, é esse daqui, é assim, e a gente... Não, ou você vai dizer assim, olha, os cristãos católicos acreditam que Santo Antônio é o santo casamenteiro, que quando você quiser se casar e quiser fazer uma prece, você faz uma prece para Santo Antônio. É Santo Antônio, né, gente? Acho que é. É assim que o professor se porta. O professor não se porta no sentido de dizer assim, existe uma verdadeira Páscoa porque Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Quando a escola apresenta Jesus Cristo, ela apresenta Jesus Cristo como o ícone, o Deus de determinada religião, né? Então, dentro de uma perspectiva cristã, para os cristãos, Jesus Cristo morreu para salvar toda a humanidade. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a crença desta religião. Ponto. Acabou. Não é uma evangelização. Não é eu chegar na sala de aula, né, e começar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a nossa Páscoa. A gente vê muito nos murais. Jesus é a nossa Páscoa. Né? É desrespeitoso com a comunidade, a menos que a comunidade, obviamente, seja toda uma comunidade cristã que professa a mesma fé, que todos os pais pensam exatamente da mesma maneira. Aí a gente diz assim, é todo mundo cristão nessa sala? É. Todo mundo cristão católico nessa sala? Sim. Todo mundo está rezando o Pai Nosso aqui nessa sala, porque todos os pais são cristãos, não é isso? Mas ainda assim, a criança tem o direito de conhecer outras religiões, não para que ela vá para outra religião, não é disso que a gente está falando. A gente não está pregando outras crenças. O professor não é um pregador, ele não é um catequista, ele não é evangelista, ele não é um líder espiritual, ele é um professor. Então o que é que ele faz? Ele apresenta as religiões, para quê? Para que se quebre a intolerância acerca dessas religiões. Eu não posso ser professor e ser intolerante. Eu não posso ser professor e chamar a divindade do outro de demônio. Eu sou professor, mas eu não vou falar de candomblé e de umbanda porque eu tenho medo. Percebe a questão? Auxília, que debate necessário. Pois é, Auxília, a gente volta e meia fala disso. Prosseguindo, me dê um minutinho, gente, porque senão vai ter uma guerra aqui, tá bom? Já volto. A minha gatinha tá aqui, a minha cachorrinha fica doidinha. Não pode. Aqui é sempre assim. Sempre tem um cachorro e um gato pelo meio. Então, aí voltemos a essa questão da espiritualidade e dos rituais que a gente acaba trazendo para dentro da escola. Ceticismo, espiritualidade e educação. Aí a gente vai colocar mais um ponto. Religiosidade. Às vezes os professores dizem assim, gente, a gente precisa apresentar os valores para as crianças, né? Fazer com que as crianças entendam o que é amor, fazer com que as crianças entendam o que é solidariedade, trazer para a criança mesmo, nesse mundo tão caótico que a gente vive, para um ponto em que ela entenda, né, que existe bondade no mundo e que ela tem que ser boa. Mas a pessoa acredita que isso só pode ser feito a partir de uma religião. Ou seja, existe implicitamente o preconceito acerca do ateu. Desculpa. Porque supostamente uma criança que não ouviu falar de Deus, ou uma pessoa que não acredita em Deus da maneira que a gente acredita, não acredita em nada, ou é ateu ou é agnóstico, é uma pessoa que não tem valor. Então você coloca o ateu em uma perspectiva em que ele não tem moral, em que ele não tem valor nenhum.
em que é impossível que ele tenha amor. Por quê? Porque ele não conhece Deus, então não tem condições. E isso é um preconceito. Ateísmo é uma religião, é uma crença. Tem o ateu que é o ateu catequista. Ele é ateu e ele quer que todo mundo seja ateu. Pensa num ateu chato. É o ateu que quer que você abra mão da sua fé, né, da sua espiritualidade. Aí a gente vem com esse conceito do que é espiritualidade e do que é religiosidade. Porque a espiritualidade você vive de maneira individual. Individual. Você não precisa pregar a sua espiritualidade para o outro. Espiritualmente você se dá a conhecer a partir da forma como você vive e do exemplo que você dá. O amor, ele vai estar não implícito, ele vai estar explícito na maneira como você trata os seus alunos. Né? A sua moral, o seu bom costume vai estar explícito na forma como você conduz o seu trabalho profissional. Como, por exemplo, você pode ser um professor competente e religioso. E você deixa dentro da tua casa a tua crença pessoal e na escola você trabalha de forma profissional. Mas ainda assim, a sua filosofia de vida, se é pautada no amor de Cristo, por exemplo, isso vai transparecer nas suas ações no dia a dia. Sem que você fique precisando abrir a boca o tempo inteiro para falar que você é de Jesus. Quando você tem que falar demais que você é de Jesus, eu acho que até você duvida. Não é assim? Porque quando você tem convicção, você não precisa estar alardeando o tempo inteiro. Mas quando você quer uma coisa boa, que você acha que é boa para você, você quer que outras pessoas também tenham acesso a isso. Então você, dentro da sua comunidade, hoje eu sou cristã protestante. A gente faz um trabalho lindo dentro da igreja com as crianças. A gente tem o culto das crianças, a gente tem a escola bíblica dominical. Então, eu queria tanto que as minhas crianças fossem. Você não vai captar a criança do espaço da escola para levar enquanto professor. Mas enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto membro de uma igreja, você pode ir até a casa dos pais dos seus alunos em outro horário e convidá-los a levar os filhos dele para esse espaço, porque aí eles vão estar levando, eles vão estar escolhendo, e lá dentro da igreja, na escola bíblica dominical, a perspectiva do ensino, ele é um ensino pautado numa doutrina cristã protestante. A mesma coisa em relação à catequese. Olha, tenho a catequese hoje, a catequese lá da minha igreja é maravilhosa, sabe? Acontece todos os sábados à tarde. Eu queria tanto que as minhas crianças fossem para essa catequese, para elas fazerem a primeira comunhão, né? E para elas fazerem, sei lá, como é que é, a crisma. Que eu não sei não, gente, dos tempos que eu não sou religiosa não, assim, nunca fui católica, né? E a gente tem esse trabalho tão bonito lá na escola. Quer levar suas crianças? Você não vai captar da escola. Não vai ficar falando na escola que tem uma catequese, uma escola bíblica dominical para suas crianças aí, porque é maravilhoso. Porque isso é ser evangelista. Isso é ser pregador. Isso não é ser professor. Mas lá no seu horário vago, quero tanto que minhas crianças vão para a catequese, vou na casa da mãe. Ô mãezinha, né? Eu nem falo assim, eu falo mãezinha porque todo mundo chama de mãe, né? Ô fulano, será que você poderia, mandar o seu filho para a catequese ou levar? A gente faz um trabalho tão bonito lá, as crianças se divertem, a gente tem brincadeira, a gente ensina sobre o amor de Deus. Fora da escola você pode. Tá certo? Fora da escola. Fora. Né? Embora saiba que eu vou falar isso aqui é palavras ao vento, porque tem gente que vai continuar fazendo tal qual sempre fez. E tá tudo certo. A liberdade de cátedra é sua. Você segue ou você não segue. Não é um problema meu, né? É uma questão sua. Cícero, Gi, vamos seus debates. Há 2 anos que eu não estou mais em sala de aula, mas quando você fala, me bate uma saudade de voltar para a sala. Oh, Jesus. É verdade, quando a gente tá fora, a gente tem vontade de estar dentro. Quando a gente tá dentro, a gente tá surtando para poder sair pelo menos uma semana. E na próxima semana a gente já quer voltar. Aí o professor que trabalha com essa ideia de que repetir uma reza todo dia imprime valor na criança, aquela questão, mas aí a gente reza todo dia o Pai Nosso, né? Então a gente vai rezar o Pai Nosso, e aí as crianças vão entender que Deus é bom. Gente, repetição vã é só repetição vã. Estou usando aqui um conceito bíblico.
né? Repetição vã é só repetição vã. Não importa se é oração de anjo de guarda, que muitas escolas fazem, oração do anjo da guarda, aí o cristão protestante não gosta. O cristão católico sim. Aí faz a oração do Pai Nosso, a da Ave Maria não, porque assim, a Ave Maria já é um pouco demais. Faz o anjo da guarda. Eu já vi escolas, e na época eu era cristã protestante da Assembleia de Deus, e meus filhos estudavam numa escola pública, que faziam uma fila na frente da escola, cantavam 1h da tarde, cantavam o hino nacional, o sol rachando. Depois do hino nacional tinha o Pai Nosso. Depois do Pai Nosso tinha uma Ave Maria, depois da Ave Maria tinha uma Salve Rainha. Praticamente, a criança tinha que recitar um terço no sol escaldante. E se chamava isso de escola, de centro de educação. Para mim, isso é mais enrolation. Deixa a criança no sol lá meia hora, repetindo um monte de coisa todo dia, e a gente está dizendo que está imprimindo valor, e a gente está dizendo que está criando na criança a mesma coisa do hino nacional, um patriotismo. Não, a criança agora vai se tornar patriota porque ela está cantando o hino todo dia. Cantar o hino todo dia não faz de ninguém patriota. Nem falar que é patriota faz de ninguém patriota. Como falar que é cristão também não faz de ninguém cristão. Eu conheço muitas pessoas que sequer professam fé e que vivem numa perspectiva cristã de amor, de solidariedade, de compaixão. São pessoas que se doam para a sociedade e não estão dentro de religião nenhuma. E são pessoas boas, não são pessoas más. Mas todo esse trabalho, né, de educação pautada na culpa e na necessidade de você ter que ter uma liderança sobre a tua cabeça, isso é pensamento pessoal meu, não estou falando a crianças em escola, estou falando a profissionais, professores em formação, tá certo? Toda essa crença popular acerca da necessidade de uma liderança sobre a sua cabeça, alguém que lhe diga como você deve agir, leva as pessoas a serem bitoladas, a estarem bitoladas. Eu já fui professora de escola bíblica dominical, eu já cantei no coral da igreja, eu já preguei no púlpito da igreja, eu já viajei pelo país inteiro, né, estado a estado, fazendo evangelização, inclusive fora do país. Então eu conheço o aspecto religioso da coisa. E eu sempre falo, eu não tenho problema nenhum em seguir uma religião. A religião pede que você não seja uma pessoa tão vaidosa. Né? Para mim é muito simples. Não há sacrifício para mim. Às vezes as pessoas chegavam e diziam assim, mas olha, né? Fulano é tão mais espiritual, por quê? Porque não usa brinco. Hoje eu tô com brinco. Eu comecei a usar brinco esse ano. Ah, fulana não usa brinco, né? Tá sempre com coque. Não era esse coque, não. Era outro coque mais simplesinho. Porque esse coque aqui já ia dar problema, né? Que é um coque mais armado, mais cheio de penduricalho. Era aquele coque mesmo que você fazia uma polpinha lá no fundo da cabeça, né? Um chinelo de dedo e uma saia no pé. Uma blusa comprida por cima da saia, até para tomar banho. Em piscina eu tomava banho de roupa. Vou tomar banho na bica de água aqui, era de saia longa, de blusa e de saia longa. Não colocava nem colocava um biquíni, né? Então, para mim, era muito simples me adequar àquele espaço ali. Muito tranquilo. Não tinha vaidade, não ligava, não tinha simancol também, porque a pessoa, todo mundo tomando banho de biquíni e a pessoa de roupa, né? Simancol nunca tive. Mas assim, não é difícil para mim viver dentro de uma perspectiva religiosa. Eu só não quero. Não me vejo em espaço. Eu não me vejo em espaço de igreja católica, nem de igreja protestante, nem de terreiro, nem de centro, nem de nada. Eu gosto de viver a minha espiritualidade. Eu gosto de trabalhar com minha moralidade para mim, não para imprimir na vida dos outros. Eu gosto de poder viver o amor de Cristo no dia a dia. Para mais do que... Eu gosto de fazer as minhas orações com a minha particularidade. É que sempre foi assim. Até dentro de igreja eu sempre tive a minha particularidade das minhas orações. Eu sempre brinco que eu não gosto de incomodar Deus. Não gosto de incomodar Deus. Mas eu nunca pedi que Deus não me desse. Nunca aconteceu na minha vida de eu pedir para Deus não me dar. Se eu pedir, Ele me dá. Né? A minha fé é uma fé muito forte. Mas eu também sempre fui muito cética em relação a muitas coisas. Eu sou cética em relação a tanta coisa. Mesmo dentro da igreja eu era cética. Né?
O ceticismo sempre me acompanhou. Embora eu seja, eu me entenda tão espiritual, eu sou cética em relação a muitas coisas. Por exemplo, muitas pessoas contam seus testemunhos dos seus milagres, do que aconteceu nas suas vidas. E é legal, interessante, é bom, é bonito. Eu, inclusive, tenho os meus milagres para contar. Mas tantas outras pessoas vivem a fé delas com base no milagre que aconteceu na vida do outro. Com base na ideia que o outro contou. Então, o outro me contou que aconteceu assim. Meu Deus do céu, o céu abriu. Deus desceu. O anjo apareceu. Não estou aqui dizendo que não acontece. Perceba. Eu estou dizendo que tem pessoas que não entendem o milagre do dia a dia. Tem pessoas que não fazem a menor ideia do que é o milagre do amor. O milagre acontece o tempo inteiro. O milagre está aí nos nossos olhos o tempo todo. E os valores as crianças aprendem, a moral as crianças aprendem dentro da perspectiva do exemplo. A criança sabe quando você é um professor que só repete uma reza e que fala de amor, mas não ama. O amor, ele é sentido. Na medida que você se aproxima do outro, no olhar, no acolhimento do olhar. A gente falava sobre acolhida no início do ano com a minha equipe e estava todo mundo preocupado com, nossa, e o cenário, como é que a gente vai arrumar, como é que a gente vai organizar, como é que vai estar a decoração, como é que a gente vai trazer essas crianças para junto, como é que a gente vai, e aí a gente consegue um som, a gente faz um karaokê, né? Muitas ideias, muitas boas ideias e tudo mais. E eu estava falando, gente, a melhor acolhida está no olhar. A melhor acolhida está no abraço que você pode dar. A melhor acolhida está no sorriso que você dá no momento que você está com uma criança. A melhor acolhida está na escuta do outro. Não tem acolhida melhor do que você ser escutado. Às vezes a criança está lá e ela está na sua calça, na barra da sua camisa assim, puxando. Pró. Aí você, peraí, mano, peraí, porque você também tem mais 19 para tomar conta. Pró, aí você, peraí, menino, só um minuto. Aí, pró, o que é? Pró, quero mostrar o meu desenho. Aí você vai lá, você olha pro desenho, que lindo, tá lindo, maravilhoso, vai lá sentar. Você não ouviu a criança. Você não apreciou aquilo que a criança tá te mostrando. Você não se abaixou para falar com ela. Muitas vezes você só pegou um carimbo de lindo e fez assim. Você não perguntou para ela, você não pediu que ela falasse sobre o desenho dela. Você menosprezou. Você menosprezou totalmente, completamente aquilo, né, que a criança está te mostrando. Que acolhida é essa? Eu posso colocar 1000 músicas, eu posso encher o ambiente de bexiga, eu posso fazer 1000 apresentações e eu não estou desconsiderando que nada disso seja bom na acolhida. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente se preocupa com o externo e esquece desse trabalho constante, né, de estar junto, de chamar para perto. Fábio está trazendo uma perspectiva aqui de apologia política, né? Seja ela qual for, na minha opinião, é no mínimo sem ética. Né? E aí o Fábio coloca aqui já a opinião dele, porque ele está num grupo de professores que eu não vou ler, obviamente, que eu não quero trazer nome de político para essa live. Vamos lá. Tudo que a gente faz, foi bom você tocar nessa questão política, porque a questão política, ela traz por trás da política, existe a filosofia, que você é favorável. Você vota no político, se você realmente acompanha a política, né? Porque tem gente que diz que acompanha a política, mas não. Recebe um saco de cimento, recebe ali algum benefício e vota naquela pessoa a vida inteira. Então não é uma pessoa que realmente entende de política, é uma pessoa que vai com a corrente. Isso aí não é política, não. Mas se você realmente diz assim, eu voto porque eu voto a partir do que me é apresentado por determinado partido ou por determinado político. O que é que você considera quando você vai votar? Você considera
O serviço prestado, você considera que foi feito dentro daquela gestão, pelo menos eu faço isso. Você considera o que foi feito dentro daquela gestão, né? Você considera as leis que foram criadas naquela época, mas não com base apenas na assinatura daquele gestor, seja ele um federal ou um municipal, mas toda a luta que existiu dentro de determinada Câmara para que essa lei se sustentasse. Como, por exemplo, agora, 19 anos em tramitação, a gente tem uma lei assinada, né, que diz respeito à questão do psicólogo e assistente social na escola. A gente sabe que o nosso atual presidente não quis assinar a lei. Ele vetou totalmente. E teve que ter intervenção, voltar para a Câmara para a gente conseguir a lei. Mas a lei vai vir assinada por ele, não vai? Vai estar lá escrito o nome dele. Fulano de tal sancionou essa lei. No registro histórico não vai ficar lá registrado que o fulano de tal era contra a lei. Tá certo? Não é assim que acontece? Então, assim, quando você vota a partir da sua filosofia, daquilo que você acredita que funciona dentro da sociedade, né? Quais são as pautas da direita? Essas. Quais são as pautas da esquerda? Essa. Quais são as pautas da extrema direita? Essas. Quais são as pautas da extrema esquerda? Essa. Então, você trabalha com filosofia. Não é isso? Não é diferente de religião. Se você diz, por exemplo, eu sou cristão protestante, a filosofia, os dogmas e as crenças do cristão protestante é essa. Os dogmas, as crenças, as filosofias do cristão católico é essa aqui. Né? Não é assim? Então, a mesma coisa que acontece no âmbito da política, acontece no âmbito da religião. Não puxa a sardinha pro teu lado. Mas, no seu dia a dia, nas suas falas, no seu porte, na forma como você se expressa, toda a sua filosofia vai estar ali. Você não precisa falar o nome de determinado político para a pessoa saber qual é o seu posicionamento. Bom dia, Elisângela. Por exemplo, vocês me ouvem falar todo dia. Vocês acham que meu posicionamento é de esquerda ou de direita? Eu preciso falar para vocês se eu sou de extrema direita, ou de extrema esquerda, ou de centro? Eu não preciso. A partir das pautas que eu defendo, você já sabe aonde eu estou. Você pode ter certeza absoluta e convicção de onde eu estou. Você não pode ter certeza de em quem eu vou votar. Porque se nós tivermos dois candidatos que defendam as mesmas pautas, eu tenho duas opções. Mas se nós tivermos dois candidatos que defendem pautas opostas, e o meu posicionamento for mais à direita ou for mais à esquerda, obviamente que eu vou votar independente do que a mídia falar, independente do que o meu vizinho acha, independente do que fulano me disse, eu vou olhar o quê? O serviço prestado desse político. As leis que foram aprovadas na época dele, as pautas que ele defendia, as pautas que ele defende hoje, o projeto dele para essa gestão. Ponto. De forma racional. Sem me deixar levar pela essa histeria coletiva. Fulano não. Ciclano não. Beltrano não. Eu sei em quem eu não voto. E eu sei por que eu não voto. E não é por uma questão pessoal. Não é por um ódio pessoal. Não, de jeito nenhum. Eu não voto por quê? Incompetente. Eu vou votar em incompetente? Não. Eu vou votar em quem coloca o meu município, ou o meu estado, ou o meu país no buraco? Eu não vou. Eu voto em negacionista? Não voto em negacionista, porque eu sou professora. Não faz sentido eu, professora, votar em negacionista. Faz sentido? Nenhum. E não importa se esse negacionista vai estar à direita ou à esquerda, porque se o negacionista tiver à esquerda, o que eu acho muito difícil, não dá pra mim. Então, tudo que eu defendo, tudo que eu fizer, eu vou fazer de acordo com a minha filosofia de vida. A minha defesa vai ser essa. Mas eu não vou chegar na minha sala de aula vestindo a roupa de um candidato. Se você vestir com a roupa de um candidato, pelo amor de Deus, manda internar porque eu endoidei. Nunca na vida eu botei a roupa de um candidato no meu couro. E nunca na vida eu vou fazer. Eu não coloco uma roupa, eu não coloco um emblema, eu não coloco um adesivo. Por mais que eu ame a pessoa em que eu vou votar. Como, por exemplo, a minha vereadora, a vereadora que eu votei, infelizmente não ganhou, uma pessoa que eu amava. Amava não, amo, inclusive trabalha na minha equipe, maravilhosa. Mas eu nunca andei com santinho colado. Não dá pra mim, não é do meu perfil. Mas se eu chegar aqui, por exemplo, defendendo cotas raciais,
mas também cotas para aluno de escola pública. Se eu defendo cota, meu posicionamento é mais à direita ou à esquerda? À esquerda. Não é isso? Não é isso. Se eu defendo o movimento feminista e a luta da mulher na sociedade por igualdade, quando eu falo de igualdade com equidade, eu não estou falando de hegemonia de fêmea sobre macho. Estou falando de igualdade com equidade. Meu posicionamento aonde? Está mais aonde? Mais à esquerda. Não é assim? Está mais à esquerda. Tem como estar mais à direita e à extrema direita? Não tem. Pode até estar ali a centro, mas é do centro para a esquerda. Não é assim? Se eu defendo, né, uma pauta que luta contra a homofobia, contra a transfobia, onde é que eu estou? Eu estou mais à esquerda. Não tem como eu dizer que estou mais à direita. Então, na minha fala, nas minhas teses, nas minhas defesas, você vai ver sempre assim, não, a G é de esquerda. Ponto, ela é de esquerda, ela é de esquerda. Você não pode dizer que a G é petista. Mas que ela é de esquerda, ela é. Entendeu? Em quem eu vou votar? Vamos ver as propostas, vamos ver os candidatos, vamos analisar direitinho, mas basicamente a gente já tem um candidato forte. Né? Aí a gente fala assim, dos males o menor. Depende se você acredita que é o mal, se você não acredita que é o mal. Eu olho toda a questão do serviço prestado. E mais, a minha consideração é sempre em torno da questão da educação. Sempre em torno da questão da educação. Quais foram os partidos que lutaram pelos professores? Quais foram os partidos que lutaram por leis mais justas? A lei do piso foi aprovada quando? Quem lutou por essa lei? Quando estavam querendo congelar o salário de professor? E conseguiram, inclusive. Lá na questão da época dos auxílios para os municípios, quem lutou pelo professor? A esquerda. Então, assim, meu posicionamento à esquerda, ele vai estar na minha fala, na minha conduta, na minha forma de vida, nas minhas defesas na rede social, mas ele não vai estar na minha sala de aula com um santinho na mão dizendo para o meu aluno vote em fulano de tal. Não vai. E se eu trouxer um debate político dentro de uma turma, por exemplo, de Fundamental 2, que já vota, e o aluno começar a falar de fulano versus ciclano e começar aquela confusão na sala de aula, eu vou aproveitar o momento para que a gente tenha um debate aprofundado sobre o trabalho desses dois políticos. Aí a gente vai fazer uma pesquisa aprofundada em todos os sites do governo, nas revistas que a gente tiver, no fim do mundo. Vai trazer aquilo para o centro do debate na sala de aula. E o aluno constrói o conhecimento dele. Eu estava falando mesmo ontem à noite acerca de uma professora minha, que a professora, ela levava, era a revista Veja para a escola, para falar dos escândalos de determinado governo. Foi essa professora que me abriu o espaço para o entendimento de que a gente precisa discutir política. Foi ela. E ela fez de uma maneira que eu não considero que eu faria. Porque se eu trago o escândalo de determinado partido, eu vou trazer do outro. Então a gente vai ter pasta rosa, vai ter mensalão, vai ter mensalinho, a gente vai ter tudo. E aí a gente vai pegar todas as informações que a gente tem, para além do que tá só nessa mídia aqui. Porque quando a pessoa diz assim, eu não faço isso por causa de... Que mídia que você está acompanhando? Desculpa. Quando você está no extremo, que mídia você está acompanhando? Às vezes você está dentro de uma bolha e não está sabendo. Tendo uma análise a partir de apenas as páginas que você conhece. Às vezes eu estava conversando com uma pessoa muito próxima a minha e ela não defesa. Eu digo, meu amor, você está acompanhando o quê? Porque parece que a gente está vivendo em mundos diferentes. Né? Você só acompanha a página de extrema direita. Não! Aí tu vai olhar no Facebook da menina a cada 5 segundos um deputado de extrema direita. Então toda a informação que vem para ela vem da extrema direita. Eu nem tô culpando mais, nem tô dizendo assim, ó,
Porque o que eu estou vendo é isso. Como é que você só se alimenta de uma fonte e você quer dizer que você tem pensamento crítico? Você não tem pensamento crítico quando você só se alimenta de uma fonte. Então, por mais que me dê asco escutar determinados políticos, me dá asco, eu escuto. Dá ânsia. Eu fico enojada, mas vamos ver se essa pessoa falando se faz sentido. E muitas vezes não faz, mas eu escutei. Eu não fico escutando só o deputado que eu gosto. Né? Porque senão eu ia citar aqui para vocês quem? Se eu fosse escutar um senador que eu gosto. Randolph. Contarato. Lutam pelo quê, Gi? Pela educação. E lutam com força, né? Tarcísio, bom dia. Estou amando sua explicação sobre como escolher em quem votar. Eu penso e defendo como você. Gente, não tem condições de eu não olhar o serviço prestado. Quer dizer, porque vocês ficam olhando para trás e porque o político fez isso, agora a vida toda a gente vai votar nele? Não. A vida toda a gente não vai votar nele. O último que eu votei, a nível municipal, eu votei porque eu trabalho em educação, reflete hoje no dia a dia do professor. Por exemplo, o prefeito participou da elaboração junto com o professor do plano de carreira do professor. O terço que está lá garantido na LDB de 1996, está no campo prático aqui em Tucano por causa desse prefeito. Então, um professor trabalha 3 dias na semana, e os outros 2 é o planejamento, o texto do planejamento dele. E o outro professor trabalha 2 dias, né, num turno, em 2 turmas, num turno assim, em 2 turnos. A valorização do profissional em Tucano não é uma valorização ruim, apesar de muita gente reclamar porque não conhece a realidade do Brasil. As escolas que foram construídas em Tucano, na gestão desse prefeito, são boas escolas e foram construídas em localidades que estavam abandonadas pelo poder público. Então, por mais que em muitas áreas eu seja contra a atuação do prefeito, na área da educação, que eu considero a área mais importante, porque a educação é o que faz com que a segurança pública esteja melhor. É a educação que garante que nós tenhamos bons profissionais para atuar na área médica. É a educação que constrói ética, se feita da maneira correta. Não é a religião que constrói ética e moralidade, é a educação. É a educação pautada no quê? No respeito às diferenças. Entende? Uma educação que prega a tolerância religiosa. E como é que eu falo de tolerância religiosa se eu acredito que a minha religião é superior à religião do outro e eu trago ela para o centro do fazer pedagógico e faço da minha sala de aula uma catequese ou uma escola bíblica dominical? Eu estou fazendo correto? Não. Mas eu estou fazendo correto aos olhos de Deus. Gente, a própria Bíblia fala da gente seguir as leis. A Bíblia não diz para a gente vá lá e faça diferente para você poder evangelizar dentro da escola. E se a gente está falando que o Estado é laico e que a gente deve ensinar as crianças a tolerância religiosa, ao entendimento da fé do outro, da crença do outro, por que eu sou preconceituoso? Se eu acho inadmissível colocar crianças vestidas de orixá para cantar pontos de candomblé e de umbanda, por que eu coloco crianças vestidas para poder cantar música evangélica dentro da escola? Ou para poder encenar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Se eu não quero nem ver, por exemplo, uma encenação dentro da escola de, deixa eu ver, Oxum e Xangô. Então não faz o menor sentido eu dizer que eu estou pautada aqui no ensinamento de valores. Não, eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Eu não tenho como dizer que é só uma... Mas como é que eu vou apresentar a data se eu não fizer isso? Do mesmo jeito que você apresenta candomblé e umbanda dentro do ensino religioso, sem ensinar a criança a cantar um ponto. Você não traz as práticas da umbanda e do candomblé para dentro da sala de aula. Por que você traz as práticas da religião cristã? Porque a religião oficial, não existe religião oficial quando você é um professor profissional. Você nunca parte desse ponto de religião oficial. Não existe religião oficial quando você tem uma diversidade de crianças na sala de aula, com muitos pais uma diversidade religiosa. Porque quando a gente fala na questão da tolerância, por exemplo, tem muitas crianças que são evangélicas que sofrem preconceito dentro da escola. Por quê? Porque são evangélicas.
Então, por que evangélica vai para a escola, dependendo da religião, só vai de saia? Quer brincar, é uma complicação para brincar. Tá sentadinha ali, mas tá com vergonha. Tem que ter aquele comportamento de ficar ali quietinha no cantinho dela, muitas vezes, que o pai e a mãe ensinam que não pode se mexer muito, né? Desculpa. E as outras crianças estão brincando, estão dançando, estão trazendo coisas do mundo inteiro e a criança não pode se enturmar. Por quê? Porque o pai diz que não pode. Porque o pai diz que a religião dela não pode, que ela tem que seguir a Deus, ela não pode cantar uma música junto com um colega, ela não pode dançar junto com um colega. E aí a criança vai sendo excluída por outras crianças que não entendem que é daquele jeito por uma questão da fé dela, por uma questão da religião. Então eu, enquanto professor, não posso ver o preconceito em relação a uma criança da minha sala que é cristã protestante e achar que tá tudo bem e deixar para lá, porque não tá tudo bem. Mas eu também não posso ver o preconceito em relação a uma criança que tem práticas de religiões de matriz africana e, de certo modo, isso vem para o espaço da sala de aula e deixar que essa criança sofra preconceito. E é por isso que é preciso o professor conhecer sobre as diversas religiões e é preciso que o professor faça as crianças conhecer. Existem muitas formas de você viver a sua espiritualidade. Quando você crescer, você vai escolher. Ponto. Acabou. A gente vai falar de Páscoa, por exemplo. Pesquisa, como é que é na sua casa a semana da Páscoa? Vai lá, faz uma pesquisa com seus pais, pergunta para eles como é que era a Páscoa, a semana da Páscoa, na época que eles eram crianças. E o pai vai dizer, olha, antigamente a gente não dançava, a gente ficava só dentro de casa, aí a gente não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não comia carne, não tinha aula na quarta-feira, a partir da quarta-feira já não tinha mais aula, a gente tinha que fazer jejum uns 3 dias e tal, e chegava na Páscoa e tal, chegava no sábado da aleluia e já podia fazer isso. E aí chegava no domingo de Páscoa, era assim, que você né? Aí chegava na sexta-feira da Paixão, a gente comia um bacalhau com um arroz de coco, que é a tendência daqui, né, gente? Não sei como é que é aí, mas aqui no interior da Bahia é o bacalhau. Hoje, quem é que pode comer bacalhau, né? Um peixinho com leite de coco e um arrozinho branco com coco, né? Tem toda essa questão, as comidas, né? Os rituais e tudo mais. Mas é a criança que traz para você. Vai ter criança que vai dizer, não, a gente é cristão protestante. Então a gente no domingo da Páscoa aí tem um culto. E a outra vai dizer, não, lá em casa a gente nem lembra disso. E a outra vai dizer, então, né, na Páscoa, o meu pai e a minha mãe compram um ovo de Páscoa da, sei lá, Copenhague, é isso, gente, da Cacau Show, né, das princesas da Disney. Então, cada um vai trazendo a sua experiência, a gente vai socializando essas experiências. E essa é a função do professor. A função do professor não é escrever um cartaz, Jesus é a nossa Páscoa, e colocar para as crianças a religião dele. Por mais que você ame Jesus como eu amo. Eu costumo brincar que se Jesus não fosse Deus, eu ainda adoraria Jesus. Eu tenho uma admiração profunda por Jesus, por quem ele foi, por como ele viveu. Como eu tenho admiração por Gandhi, como eu tenho admiração por Madre Teresa de Calcutá. Existem seres humanos que viveram o amor. E não é qualquer um que vive o amor. Então, quando eu encontro um ícone, seja ele de que religião for, que viveu o amor, eu tenho respeito e admiração por essa pessoa. Né? Se é a irmã Dulce que viveu o amor, né, dentro de uma religião cristã, católica, lindo. Jesus Cristo que viveu o amor lá dentro da época dele, na religião dele, que Jesus não era católico, não existia catolicismo, não era protestante, não existia protestantismo. Entendeu? Lindo. Se eu falo de Gandhi, que dentro da religião dele viveu o amor dele, o amor pela humanidade e o amor pelas pessoas, eu tenho admiração e respeito por essa pessoa. Quem sou eu para dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Eu brinco muito que as pessoas têm uma tendência a serem os advogados do diabo. O próprio diabo. Tem pessoas que se comportam, se a gente for trazer essa figura icônica, diabo, para o centro. Né? O que é o diabo?